A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor Jesus. Como é bom estar na presença dEle, principalmente juntamente com os irmãos. A gente tem algumas limitações. Por exemplo, a gente não pode, pedir para que você sorria um para o outro aqui, porque não vai dar para ver nada, porque você vai ter que tirar a máscara. Nem que dê a mão para o seu irmão, como a gente sempre faz, né? Cumprimente os visitantes, cumprimente um ao outro. Mas que você que está nos visitando se sinta abraçado, se sinta acolhido. Que a Igreja Batista Calvário aqui no Prado está de braços abertos, de portas abertas para você. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E nós estamos aqui justamente para cultuar o Senhor, para bendizê-lo, para enaltecê-lo. E nós vamos fazer isso também com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9. Enquanto eu leio, o irmão Aliomar já pode distribuir os envelopes. Capítulo 9, versículo 6, um texto que é recorrente, um texto que costumeiramente tenho lido. Capítulo 9, versículo 6, 2 Coríntios. A palavra de Deus diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Esse é um texto fundamental quando se trata de contribuição, porque, dentre outras coisas, esse texto vai nos mostrar que a razão pela qual nós honramos ao Senhor com os nossos bens, nós contribuímos a partir dos nossos recursos, é que entendemos que nada nos pertence. Todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo que nós somos e tudo que nós temos é de Deus. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Senhor de toda a terra. O Senhor sustenta o universo a partir da tua palavra. Nós somos dele. O nosso corpo é dele. Os nossos filhos são dele. Os nossos recursos, a nossa família, tudo é dele. O nosso negócio é dele. Nós precisamos entender que o fundamento principal da contribuição não é dar para receber. Não é dar uma quantidade para receber o triplo, porque isso é barganhar para com Deus. O fundamento da contribuição é entender que todas as coisas pertencem a Deus. E o nosso ato de contribuição é apenas um ato de fidelidade, de confiança e de fé. Amém? Enquanto nós cantamos esse hino, você vai ter oportunidade de fazer isso. Você vai ficar sentadinho no seu lugar, você não vai sair para colocar no gasofilácio, porque a gente está fazendo de uma outra forma para evitar as aglomerações. E daqui a pouco o irmão Aliomar vai
recolher os envelopes aí no banco mesmo, enquanto nós cantamos mais um hino. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso, mais uma vez, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que somos nada sem Ti. Nós somos pó sem a Tua presença. Ó Deus, mas o Senhor se agrada em estar em nosso meio. Tua palavra nos diz que o Senhor Jesus passeia no meio da igreja. Os Teus olhos, como chamas de fogo, sonda o nosso coração, conhece a nossa alma, conhece profundamente as nossas carências. Ó Deus, pedimos a Ti que nesta hora, Jesus, a Tua palavra seja uma palavra de impacto para o nosso coração, para que a gente compreenda, para que a gente se console, para que a gente tenha uma perspectiva mais ampla daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz na vida das pessoas. Eu peço a Ti nessa hora, Jesus, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos conceda a Tua palavra absoluta, a Tua palavra verdadeira. Abençoe as finanças do Teu povo, abençoe as economias do Teu povo, dessa cidade, Senhor. Eu sei que estamos passando por uma crise, mas só que o nosso baluarte, o nosso refúgio, o nosso sustento, ó Deus, não são as circunstâncias, é o Senhor dos exércitos. O nosso sustento é aquele que é o dono de toda a terra e conhece as nossas necessidades. Eu peço a Ti, Deus, que nesse momento o Senhor nos dê a sabedoria, o discernimento, para que possamos administrar da melhor maneira possível os nossos negócios, os comércios. Que o Senhor dê sabedoria aos autônomos. Que o Senhor Deus possa, no nome de Jesus, levantar clientes, levantar pessoas, levantar oportunidades, para que o Teu povo, Senhor, usufrua dos Teus benefícios, das Tuas bênçãos, e que automaticamente os Teus filhos possam ser generosos, Deus, para a Tua obra e para o Teu reino. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa hora. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos meditar brevemente nesse texto.
Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Todos encontraram? Então vamos nos atentar aí à palavra de Deus. Lá no versículo 26, que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a sua serva, ou a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua escrava. Pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz ou bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. E encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu escravo, ou seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Gostaria que mais uma vez você curvasse sua face e pedisse uma palavra específica a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Deus, nós dependemos da Tua palavra. Nós somos carentes da Tua palavra, Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra ecoe através da minha voz. Ó Deus, que as Tuas verdades aqui nesse texto, Senhor, possam fazer com que sejamos impactados com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, como faz de maneira eficaz, de maneira eficiente,
tome cada sentença, cada verbo, ó Deus, cada palavra, e faça com que encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração, ó Deus, de compreensão, para que, em última instância, o Senhor seja glorificado em nosso meio, porque essa é a intenção, ó Deus, esse é o propósito do culto, que o Senhor seja glorificado no louvor, que o Senhor seja glorificado na palavra, porque o Senhor é o centro do culto, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um texto explícito que fala sobre a mãe do Filho de Deus, de Maria. E ontem estávamos aqui, juntamente com jovens e adolescentes, tratando sobre o tema feminismo e feminilidade. E a gente percebeu, e para quem está antenado com esse tipo de ideologia e de filosofia que tem não apenas adentrado nas redes sociais, mas tem feito com que, inclusive, pessoas do contexto da própria igreja evangélica, porque estão recebendo de maneira maciça tais informações, capciosa, sutil, estão proferindo frases que nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com posicionamento cristão, mas tudo tem a ver com um tipo de ideologia, de filosofia por detrás dessas frasezinhas. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Por exemplo, eu quero liberdade incondicional, ou, em outras palavras, autonomia para fazer o que quiser, não apenas do meu corpo, mas da minha vida. E vimos ontem que o feminismo não é apenas, ou pode até ter, algumas pautas legítimas, que inclusive é defendido em todo o tempo pelas Escrituras. Por exemplo, alguns direitos que as mulheres, ou que foram negados para as mulheres, elas precisam ter, e isso é legítimo. A luta contra o abuso doméstico ou a violência doméstica, contra a imposição machista de fato sobre a mulher, isso aí a Bíblia luta de fato contra, inclusive. São pautas feministas, mas só que a Bíblia sempre defendeu, ou sempre lutou contra essas coisas. Mas o grande ponto, meus queridos, é que essa ideia feminista de empoderamento distorcido, essa ideia feminista de autonomia acima, inclusive, das verdades absolutas de Deus e das Escrituras, isso não tem nada a ver com direito. Isso tudo tem a ver com um tipo de filosofia e de ideologia que tem por meta, por objetivo, acabar, destruir com a autoridade bíblica. Essa é a ideia fundamental. E aí nós estamos lidando com aquilo que muitos pensadores cristãos têm chamado de era pós-cristã. Porque há 40, 50, 60 anos atrás, o que formatava a cosmovisão das pessoas era o cristianismo ou o sistema judaico-cristão. Mas hoje as pessoas estão ignorando esse tipo de sistema, ou ignorando as pressuposições cristãs, e estão incutindo e valorando ideias e filosofias que batem contra as Escrituras Sagradas. E aí, quando nós pensamos feminilidade, estamos lidando com um tipo de categoria ou com um tipo de descrição de feminilidade mais mundana do que bíblica. Porque a ideia de a mulher forte hoje, ou no contexto atual, é a mulher não apenas independente em relação à questão econômica, não apenas independente em relação ao homem, mas inclusive independente em relação a Deus, ao tipo de pensamento cristão.
A ideia de mulher forte, de empoderamento, que você vê hoje em todas as redes sociais, e que para esse tipo de filosofia e ideologia é a descrição exata da feminilidade pela qual as pessoas devem lutar, tem mais como característica um desenfreamento sexual. Eu faço o que quiser, na hora que quiser, da forma que quiser, ninguém manda em mim. Eu estou mentindo, meus irmãos? É isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos testemunhando. São essas pautas que estão norteando as universidades. São essas pautas que estão fomentando os nossos adolescentes, os nossos jovens. São essas pautas que estão fazendo com que pessoas percam as características bíblicas de feminilidade e de masculinidade. Vimos ontem que um dos objetivos principais, desde a origem do movimento feminista, é a destruição daquilo que eles chamam de padrão patriarcal. O que é o padrão patriarcal? O padrão patriarcal é tudo aquilo que esse sistema judaico-cristão, em outras palavras, Deus, através da história, tanto em relação aos judeus, quanto em relação à igreja, construiu e formatou no decorrer dos anos. A luta por detrás de tudo isso, que superficialmente as pessoas pensam que tem a ver com direito, tem a ver com igualdade, tem a ver com sororidade. Ainda que algumas pautas falem sobre isso, mas por detrás há um pensamento anticristão explícito, que visa destruir a Bíblia, a autoridade de Deus, a paternidade de Deus, a suficiência das Escrituras, as características humanas definidas pelo próprio Deus. Se você for pesquisar mais um pouco, você vai ver que o movimento do feminismo foi ganhando contornos terríveis, a ponto de hoje existir aquilo que a gente chama de teoria queer. Alguém já ouviu falar sobre isso? Teoria queer? O ponto fundamental da teoria queer é que há uma indefinição sexual e uma indefinição de gênero. Significa que o órgão sexual de alguém não define a sua sexualidade e nem o seu gênero. O que significa que, ainda que você tenha um órgão masculino, você pode dizer, eu sou mulher. E no outro dia você pode dizer, eu sou homem. Aí no outro dia você fala, não sei o que eu sou mais. Indefinido. Porque é um construto social. E aí a gente percebe que a feminilidade nesses termos ideológicos estão ganhando adeptos, porque as pessoas surgem como personagens ou como figuras exemplares desse movimento. E aí, quem olha para a mídia, quem olha para as redes sociais, quem olha para as pessoas famosas, aquele é o padrão de feminilidade. É aquele corpo. É aquele tipo de pessoa que se impõe. É aquele tipo de pessoa forte que é independente de tudo. É aquele tipo de pessoa forte, entre aspas, forte, que é autônomo em todos os sentidos, que enfatiza a beleza, que enfatiza a autonomia, que enfatiza características que, do ponto de vista bíblico, é fraqueza. Mas para eles é força. Está percebendo que há uma inversão de valores, uma inversão de pensamento? E por que eu estou falando sobre isso? Para a gente pensar a feminilidade do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico. E nada mais exemplar do que a gente tomar uma das personagens
eu poderia dizer, principais da Escritura Sagrada. Maria. Quando a gente fala sobre Maria, sobretudo no contexto da igreja evangélica, a gente tem dois tipos de pensamentos a respeito. Em primeiro lugar, quando se trata de falar sobre Maria, as pessoas já pensam assim: vai falar sobre, ou vai bater contra Maria, vai pisar na ideia de Maria, por conta de um contexto católico romano que a venera, a partir principalmente do século IV, na história e da tradição católica. Mas o que a gente percebe é que no contexto da igreja evangélica, ou em relação a Maria, há extremos. Porque, por um lado, alguns grupos, principalmente católicos romanos, olham para Maria e a superioriza, coisa que nem mesmo ela fez. Por outro lado, há um desequilíbrio do ponto de vista evangélico, que olha para Maria e a inferioriza, como se ela não tivesse características de personagem temente a Deus. Mas quando nós olhamos para Maria da forma que Deus mostra ela, a gente percebe alguns pontos interessantes. E eu quero caminhar com vocês olhando para a vida de Maria. Quem era Maria? Maria era uma adolescente que tinha saído da puberdade. Maria estava comprometida em noivado com José. E o compromisso de noivado era quase que uma aliança de casamento. Era algo sério, não era o tipo de noivado que a gente vê hoje em dia, descomprometido ou superficial. Maria era de uma linhagem ou de descendência levítica. Significa que era sacerdotal. E aí olha só o que acontece. Maria, na flor da idade, é visitada por um anjo. E o anjo chega para ela e diz assim: salve, agraciada, o Senhor está com você. E aí no versículo 29 o texto diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Preste atenção nisso. No contexto da igreja primitiva, ou da vinda de Jesus, da primeira manifestação, da encarnação de Jesus, como era a situação de Israel? Israel estava subjugado por Roma, então o povo vivia na miséria, o povo vivia num ostracismo terrível, o povo vivia oprimido por um tipo de governo imperial. Havia um grupo religioso, a maioria deles, que se submeteu a esse tipo de sistema e não fazia nada a respeito. Mas havia uma minoria, e essa minoria era uma minoria que servia a Deus. Era uma minoria temente a Deus. Era uma minoria que esperava ansiosamente pela vinda do Messias. Era uma minoria que orava a respeito da vinda do Messias. Era uma minoria que não ia pro templo como qualquer religioso. Era uma minoria que fazia questão de se reunir para esperar o Messias. E Maria fazia parte desse grupo. Aí o interessante é que quando o anjo Gabriel se manifesta a Maria, isso eu comentando com as meninas no carro ontem, olha só que interessante, Maria ela não se perturba porque o anjo apareceu para ela. Maria não fica perturbada porque ela viu o anjo. Como se fosse algo incomum, como se fosse uma aparição incomum. Como se ela não tivesse familiaridade com esse tipo de manifestação, ou com um tipo de sobrenaturalidade que só a pessoa linkada com Deus experimenta.
ela não se perturba por conta da presença do anjo. O que mostra para nós que Maria era uma menina, ainda que adolescente, Maria era uma menina temente a Deus. Maria era uma menina que servia a Deus de todo o coração. Maria era uma menina que mostrava ter experiências com Deus a ponto de uma aparição de um anjo não a perturbar. Mas aquilo que o anjo diz a perturba. O texto diz, no versículo 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, ouviu o que o anjo disse. O texto não diz, ela, quando ouviu o anjo, ela se perturbou. Não, o texto diz, quando ela ouviu esta palavra, qual palavra? Salve, agraciado, o Senhor está com você. Porque ela sabia que por detrás dessa palavra havia algo mais, coisa que o anjo falou depois. Não tenha medo, Maria, porque você foi muito abençoada por Deus. E aí ele começa a contar o propósito. Qual o propósito? Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. É interessante que aí ela faz algumas perguntas para o anjo. Mas como vai ser isso se nunca eu tive relações com ninguém, com homem algum? E no caso dela, ela teria que se casar, ela era noiva ainda. Ela teria que se casar para ter essas relações. Aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas olha só a resposta de Maria no versículo 38. Então Maria disse: aqui está a sua escrava. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Agora se ponha no lugar de Maria por um minuto. Você, adolescente que saiu da puberdade, recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para você: olha, você vai ficar grávida, isso é um propósito de Deus. Mas essa gravidez não vai acontecer de uma maneira natural. Essa gravidez vai ser algo de Deus, porque o Espírito Santo virá sobre você e o poder dele, do Altíssimo, envolverá você com uma sombra e você vai gerar o Filho de Deus. Imagine você recebendo a visita do anjo e o anjo lhe fazendo essa proposta. Primeiro, coisas que poderiam vir ao pensamento das pessoas ou das mulheres. Se eu engravidar e não for uma relação com José, o que José vai pensar sobre isso? Eu estou noiva dele. Qual a reação não apenas de José sobre o assunto, mas qual a reação da comunidade sobre esse assunto? Qual a reação da comunidade? Porque pensem bem, um adultério naquele contexto era algo digno de apedrejamento. Mas Maria, por isso que eu fiz questão de dizer que Maria fazia parte de uma linhagem levítica, de uma linhagem sacerdotal. Maria não seria punida apenas por apedrejamento. Maria seria punida de uma maneira pior, por fazer parte de uma linhagem sacerdotal. Mas olha só o tipo de punição. Fiz questão de pesquisar, inclusive. As pessoas eram muito cruéis, ainda são. Elas pegavam várias esferas de metal, e elas pegavam essas esferas de metais, e elas colocavam no fogo, e deixava ficar dourada de quente. E a punição era fazer com que aquela que adulterou da linhagem sacerdotal engolisse aquelas esferas e tivesse uma morte terrível. Agora imagine Maria diante da proposta do anjo.
e diante do risco que isso lhe acarretaria. Adolescente. Mas a resposta de Maria foi: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Você sabe o que eu vejo aqui em Maria? E que é a característica bíblica sobre feminilidade que tem se perdido há muito tempo. Ou uma das características bíblicas. Em primeiro lugar, o temor a Deus a ponto de se submeter a Ele, mesmo em detrimento da sua própria vida. Mesmo em detrimento da sua própria morte. Mesmo em detrimento dos riscos que uma obediência radical lhe acarretaria. Mas Maria, isso não é apenas característica da feminilidade, é característica de alguém que serve a Deus, que se põe diante de Deus, não como quem manda em Deus, mas se põe diante de Deus como se submete a Deus, se serve a Deus, obedece a Deus. Aqui está a serva do Senhor, e a palavra serva aqui é só para minimizar um pouquinho. Porque serva no original é escrava. O que Maria está dizendo é: eu não sou ninguém, eu sou apenas escrava. E se eu sou escrava, o que o Senhor mandar eu faço. O que o Senhor quiser eu faço. Para onde o Senhor que me mandar eu vou. Quando a gente olha para Maria nesse texto, a gente precisa observar essa característica. Temor a Deus acima da própria vida. A obediência a Deus acima dos riscos que lhe acarretaria. Quase trava. Mas o que a gente percebe de interessante, mais ainda, é quando Maria, a partir do versículo 46, ela vai dizer o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. O meu Salvador. Para Maria, isso é o equilíbrio da Bíblia. Para a Bíblia, Maria é o receptáculo da graça de Deus. Maria é um instrumento de Deus pelo qual o Filho de Deus foi gerado. Maria é uma mulher que se põe diante desse Deus que a agracia, não como superior porque gerou o Filho, mas ela se põe como escrava do Senhor, que a fez um instrumento, que a fez um vaso. Para Maria, a autonomia, a falsa liberdade, meu corpo, minhas regras, não servia, porque para Maria, meu corpo, regras de Deus. Minha vida é a vida de Deus. O que eu penso tem que ser estabelecido pelo que Deus pensa. O que eu faço tem que ser direcionado pelo que Deus determina. Deus é o Senhor, meu irmão. E nós precisamos nos colocar como escravos dele, servos dele, submissos a ele. E Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O que coube Maria fazer depois da proposta feita e depois da geração do filho em seu ventre, o Filho de Deus, foi se colocar diante desse Deus e engrandecê-lo. Foi se colocar diante desse Deus e olhar. E olha só que coisa impressionante, gente. Olha só o que Maria disse aqui no versículo 47. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Você sabe o que ela está dizendo? Aquilo que foi prometido em todo o tempo. Aquilo que ouvimos a partir dos profetas. Aquilo que o nosso povo orou a respeito o tempo inteiro. Vai acontecer. O Messias vai ser gerado. E eu te enalteço, Deus, porque logo eu... é a partir de mim que isso vai acontecer. Porque o Deus
da minha salvação vai ser gerado a partir de mim. Olha só que coisa impressionante. Maria é aquela que gera o filho, mas ela sabe que é instrumento, porque sabe que o filho é aquele que a salvaria. Dependência. Quando nós nos colocamos como superiores, quando nós nos colocamos como os autônomos, os independentes, inclusive de Deus, nós perdemos de vista as características bíblicas de ser humano e de servo de Deus. Nós perdemos de vista. Porque o que Deus nos mostra, aliás, Maria nos mostra no momento mais íntimo que ela tem, que é o momento em que ela se põe em espírito diante de Deus, orando. O que Maria nos diz é que a graça que ela recebe de ser um instrumento de Deus a faz feliz, a faz bem-aventurada, a ponto de ela reconhecer que estava gerando o próprio Messias. E ela esperou a vida inteira. Imagine aí, mulher principalmente. Imagine aí, gerar o Filho de Deus. E saber que esse Filho é aquele que a salvaria dos próprios pecados. O que Maria está dizendo é que, como qualquer um de nós, ela era pecadora. E ela precisava de Jesus. E Deus a agraciou de tal maneira, e a fez instrumento de tal maneira, que ela se tornou receptáculo do Filho de Deus, do Salvador. Versículo 48, porque ele atentou para a humildade da sua escrava. Pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz. Por que, Maria? Versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Vamos repetir isso bem forte. Porque o poderoso me fez grandes... Mais uma vez. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Quem fez grandes coisas para Maria? Deus. Quem era Maria? Uma adolescente judaica, num contexto em que o Império Romano subjugava mulheres e crianças. Num contexto em que a realidade religiosa, inclusive dos próprios judeus, era olhar para a mulher e considerar nada. Viu, Nino? Era olhar para a mulher e considerar nada. O contexto da época de Maria apontava para a mulher e desqualificava. Mas só que a Bíblia o tempo inteiro, desde Gênesis, vai valorizando a mulher, vai colocando no lugar certo, vai mostrando que aquilo que o pecado desencadeou no capítulo 3 de Gênesis não é a realidade, porque a realidade é aquilo que Deus define, a realidade é aquilo que Deus determina sobre homem, sobre mulher, sobre gênero, sobre sexo, sobre feminilidade, sobre masculinidade. A identidade é aquilo que Deus define, não aquilo que os nossos sentimentos querem, não aquilo que os nossos afetos desejam, não aquilo que as filosofias determinam, é aquilo que Deus determina e define. É isso. E aí, quando nós olhamos para Maria, meus irmãos, Maria é o ápice daquilo que Deus tentou mostrar no decorrer de toda a história. Por exemplo, quando nós olhamos, às vezes as pessoas olham, principalmente as feministas, olham para a Bíblia e dizem assim: ah, mas a Bíblia sempre foi contra a mulher. A Bíblia sempre subjuga a mulher. A Bíblia sempre se impõe sobre a mulher. Aí quando você vai ver, você sabe quem destruiu potencialmente o império ou o faraó
o Império Faraônico, no contexto de Moisés, foram 5 mulheres. Foram 5 mulheres que fez de tudo para que Moisés fosse gerado. 5 mulheres. A mãe de Moisés, a irmã de Moisés, a princesa, as 2 parteiras. Aí as pessoas olham, parece que não leem a Bíblia. Parece que não veem a configuração, ou Deus usando mulheres, ou Deus valorizando mulheres, ou Deus apontando qual é a feminilidade que é definida por Ele. A mulher forte da perspectiva de Deus é a mulher que é resiliente em obedecê-lo. É a mulher que é resiliente em cumprir aquilo que Ele determina, por saber que aquilo que Ele determina é algo bom, agradável. Eu quero que vocês abram lá em Oséias, capítulo 11, para a gente encerrar. Oséias, capítulo 11. E eu quero finalizar essa mensagem lendo esse texto e principalmente especificando uma homenagem às mães. Porque assim como Deus agraciou Maria, mesmo não sendo percebido por esses movimentos como um Deus que valoriza mulheres, no capítulo 11 de Oséias, Deus é o Deus que se figura como uma mãe em relação a Israel. Deus é o Deus que fala como se fosse uma mãe falando para Israel. E olha só o que a mãe diz. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso, as imagens de escultura, mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos seus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer, para alimentá-los. Em outras versões está para amamentá-los. Percebe o que está acontecendo aqui? Enquanto há um tipo de movimento que tenta destruir a posição ou a condição de mãe, fazendo com que esse tipo de pensamento, meu corpo, minhas regras, a minha autonomia acima de tudo, inclusive destrua crianças no ventre. Deus é o Deus que valoriza tanto as mulheres, que Ele se põe como uma mãe em relação aos seus filhos. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Agora olha só o versículo 8. E aí se põe no lugar de mãe. A mãe não desiste. A mãe, logicamente que o pai também, mas a figura da mãe é aquela que sempre persiste, mesmo quando os filhos estão indo em direção contrária. Sempre vem com conselhos, mesmo quando os filhos não ouvem. Aí Deus diz: como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel?
Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês, não virei com ira. O que Deus está mostrando é que, da mesma forma que o amor intenso, o amor sacrificial, o amor incondicional da mãe se volta em relação aos filhos, o amor dele se volta em relação a Israel. E isso se configurou de uma maneira simbólica e mais profunda quando ele escolhe uma menina, adolescente, de uma família pobre, de Nazaré, e para gerar o Filho de Deus, o Salvador de todos. Maternidade, parceria, dependência, senso de propósito, força, humildade, resiliência, protagonismo subserviente, no sentido de cooperar e complementar o outro. São características que estão se perdendo, mas são características que Deus define para você e para mim, não apenas para mulher, mas para todos. Nós possamos olhar para Maria como alguém que pode nos dar grandes lições de temor a Deus, de dependência de Deus, de subserviência à ordem de Deus, de complementaridade e parceria com seu esposo. Amém? Nós possamos, meus irmãos, de fato, absorver essas características num mundo tão hostil, num mundo tão terrível, num mundo tão difícil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.